Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse dia maravilhoso, por mais este fim de semana que estamos iniciando. Pedimos a tua bênção sobre este final de semana. Dá-nos tranquilidade e paz, que renovemos as nossas forças para podermos voltar a trabalhar na segunda-feira. Envia teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na tua santa palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículos 7 e 8, que diz assim: Mas nem todos conhecem essa verdade. Existem pessoas tão acostumadas com os ídolos que até agora comem desses alimentos pensando que eles pertencem aos ídolos. A consciência dessas pessoas é fraca e por isso elas se sentem impuras quando comem desses alimentos. Não é esta ou aquela comida que vai fazer com que Deus nos aceite. Nós não perderemos nada se não comermos e não ganharemos nada se comermos deste alimento. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, a ética cristã do Novo Testamento e que vale para nós hoje está registrada em 1 Coríntios 10, 23, que diz: Tudo posso, mas nem tudo convém. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, sofreu toda a ira e castigo eternos de Deus na cruz em nosso lugar, para pagar pelos nossos pecados e nossa culpa. Ele morreu e ressuscitou, conquistando para todo que nele crê como seu Senhor e Salvador o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. A salvação não depende daquilo que nós somos ou fazemos, pois tudo que somos e fazemos está contaminado pelo pecado e por isso mesmo não somos aceitos por Deus, como diz Romanos 3:23. Todos pecaram e estão afastados da gloriosa presença de Deus. Nós somos aceitos por Deus como seus filhos e filhas e somos salvos unicamente pelo sacrifício de Cristo na cruz pelos nossos pecados, como diz 1 Pedro 2:24, carregando Ele mesmo, Jesus Cristo, no seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados. Na fé em Cristo não importa quem nós somos ou o que fazemos, somente importa o que Cristo fez e faz por nós. É isso que nos salva. Assim, na fé, estamos livres de qualquer coisa que precisemos fazer para alcançarmos o favor e a graça de Deus. Cristo fez tudo por nós. Mas na fé em Cristo envolve também viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus por amor e gratidão a Deus, e não pela obrigação do cumprimento da lei para termos algum favor de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo responde à questão levantada pelos cristãos de Corinto, se era certo ou não comer a carne sacrificada aos ídolos pagãos. Paulo diz: não é esta ou aquela comida que vai fazer com que Deus nos aceite. Nós não perderemos nada se não comermos, e não ganharemos nada se comermos desse alimento. Jesus também fala dessa questão em Mateus 15, 11, 17 a 20 assim: Escutem e entendam, o que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, e isto sim contamina a pessoa. Não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa, porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias.
São estas as coisas que contaminam a pessoa. Deus não olha para o nosso exterior e a nossa aparência. Deus olha para o que tem dentro do coração de cada um de nós. É isso que importa para Ele. Lógico que é importante mantermos uma vida digna da fé em Cristo que testemunhamos. Não é legal, por exemplo, da boca do cristão sair um palavrão, ou o cristão participar de um lugar onde o pecado está sendo feito, ou o cristão beber demais e ficar alcoolizado. Isso tudo escandaliza os outros e por isso procuramos viver uma vida que corresponda àquilo que a palavra de Deus, especialmente os 10 mandamentos, nos diz para vivermos. O apóstolo Paulo explica então que se comemos ou não comemos algo, se vestimos ou não vestimos algo, se usamos ou não usamos algo, não importa, não é pecado. Sempre o que conta é o que temos em nossos corações. Comer a carne que foi dedicada aos ídolos e era vendida na praça em Corinto não era pecado, diz Paulo. Mas Paulo também diz: nem todos conhecem essa verdade. Existem pessoas tão acostumadas com os ídolos que até agora comem desses alimentos pensando que eles pertencem aos ídolos. A consciência dessas pessoas é fraca e por isso elas se sentem impuras quando comem desses alimentos. Se o cristão acha que não deve comer a carne porque foi dedicada aos ídolos, porque ele acha que é pecado, então ele não deve comer para não prejudicar a sua consciência e a sua fé. Essa era a atitude ética que Paulo ensinava aos cristãos de Corinto e também a nós. Ele dizia: se alguém não casar, faz bem. Se alguém casar, também faz bem. Assim, estimado irmão e irmã, faça o que a sua consciência diz que é certo sempre com base naquilo que Deus nos diz para fazermos e deixarmos de fazer nos 10 mandamentos. Por quê? Se fizermos algo que o mundo considera que é certo, mas Deus considera que é errado, então é pecado. E nos afasta de Deus e pode nos condenar ao inferno. Existe um padrão de certo ou errado determinado pela palavra de Deus, especialmente os 10 mandamentos. Aí não importa a minha, a sua ou a consciência do mundo. Se ela diz que é certo, importa o que Deus nos diz na sua palavra. Isso sempre vai ser o certo a fazer. Lembre que Deus é o nosso Criador e, portanto, Ele sabe como devemos funcionar para sermos felizes aqui no céu. Ele deixou tudo escrito em nosso manual de funcionamento chamado Bíblia. Nós cristãos procuramos com a nossa vida honrar, adorar e servir a este Deus que nos amou e ama tanto, ao ponto de sacrificar o seu Filho na cruz para nos salvar, vivendo uma vida santa, bonita e agradável a Ele segundo a sua palavra. Vivendo uma vida de acordo com a palavra de Deus, sempre teremos sabedoria, discernimento e seremos felizes. O livro de Tito, no Novo Testamento, diz assim: pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus, enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele quem nos deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque em Cristo nós já temos o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Dá-nos sabedoria para que possamos viver neste mundo de uma maneira que te agrade, de uma maneira correta segundo a tua santa palavra. Que através de nossos atos, palavras e pensamentos, nós possamos honrar e glorificar o teu santo nome.
Que possamos viver como luzes a brilhar neste mundo, mostrando que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, somente a salvação pela fé nele. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.